onde é que tudo se inicia? O conceito central para entender a eletricidade vem do átomo. Precisamente o modelo atômico de Rutherford. Esse que mostra um núcleo com prótons positivos e nêutrons sem carga e a eletrosfera em redor, os elétrons de carga negativa. Aqui eu queria que você se lembrasse de duas coisas importantes. Primeiro, os opostos se atraem. Então, se eu tenho um núcleo predominantemente positivo e se eu tenho elétrons que têm carga negativa, então significa dizer que esses elétrons giram ao redor do núcleo porque são seguros por ele. É o núcleo que está atraindo eletricamente esse elétron e mantém ele girando em redor do núcleo. E a segunda coisa importante de lembrar, a intensidade dessa força de atração depende da distância do núcleo até esse elétron. Então pensa comigo, se eu tenho elétrons mais próximos do núcleo e se eu tenho elétrons mais afastados, aqueles elétrons mais afastados, eles recebem atração de menor intensidade. Agora pensa comigo, e se eu tiver materiais na natureza, e nós temos, cujos átomos têm uma eletrosfera grande o suficiente para que haja um elétron muito distante, tão distante que a força de atração elétrica seja pequena o suficiente para que esse elétron consiga se desgarrar do átomo. Ele se torna um elétron livre. Então, o elétron é a moeda de troca em eletricidade, precisamente o elétron livre. Pensando nisso, precisamos entender as características importantes de um elétron. Primeira coisa, a quantidade de carga de um elétron. Lembre-se, quando você fala da quantidade de carga, é uma grandeza física medida em coulombs. Esse C maiúsculo representa coulomb. E a carga de um elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Detalhe que a gente está falando de um único elétron e de qualquer elétron. Todos os elétrons da natureza, os que ficam presos ao núcleo do átomo e aqueles que se tornam livres, todos eles têm a mesma quantidade de carga. Agora, o que é que isso representa? Qual a importância que isso tem? Repara que quando a gente está falando de eletricidade, nós estamos falando de dois tipos de materiais. O que você está vendo aqui? Normalmente a gente responde, fios. Mas eu queria que você prestasse atenção que o fio, na verdade, é essa parte aqui que aparece descascada, é o metal. Essa parte em redor de borracha ou de plástico, na realidade não é condutor, é um isolante. Qual é a característica que os materiais condutores têm? São aqueles materiais feitos com aqueles átomos que conseguem largar um elétron livre. Então, toda vez que você olhar para um material condutor, veja um monte de elétrons livres disponíveis. E Delfrânio, quando você fala de vários elétrons livres, N elétrons livres, então você tem uma certa quantidade de carga. Repara que quando a gente fala esse N significa vários elétrons, eu não sei quantos. O E é a carga elétrica elementar, é aquele 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então eu tenho uma certa quantidade de carga quando eu tenho vários elétrons disponíveis. Agora, quando você olha então um aparelho elétrico em funcionamento, como uma lâmpada, por exemplo, o que é que você vê? Delfrânio, se eu vejo uma lâmpada, então eu estou vendo a emissão de luz. Luz é energia luminosa, a energia não se cria, se transforma, então ela está transformando a energia elétrica em energia luminosa. Agora, essa energia elétrica provém do quê? E aí eu queria que você lembrasse de um outro conceito básico em física, movimento. Deve ser o fenômeno mais básico e mais clássico de toda a física, de toda a natureza. E a todo movimento está associada a energia. Então vai ligando os pontos. Se eu tenho então materiais que têm elétrons livres disponíveis, se esses elétrons estão livres, eles podem se movimentar. Tudo que tem movimento tem energia. Movimento, energia, elétron, energia elétrica. Então, Delfrânio, quando eu estou vendo essa lâmpada acesa, o que eu estou vendo são elétrons livres em movimento? Sim, esses elétrons livres em movimento, eles têm o que a gente chama de energia elétrica. E mais que isso, se eu tenho vários elétrons livres no material, então eu tenho uma quantidade de carga, confere? E se eles se movimentam, eu tenho uma corrente elétrica. Repara que esse Izinho que você está vendo aí é a intensidade da corrente elétrica. Quanto mais carga elétrica no condutor, passando a cada segundo, maior a intensidade da corrente elétrica.
Então vai ligando os pontos. Se eu tenho uma corrente muito intensa, significa dizer que eu tenho uma quantidade de carga muito grande passando nesse condutor. Então, como é que funciona a formação de uma corrente elétrica? É isso que a gente tem que ficar ligado. Corrente elétrica, que é uma corrente de elétrons.